Olá, eu sou o Dr. Daniel Fim, estamos aqui no nosso podcast Cuidado com Propósito, aqui com a minha esposa, a doutora Michele Fim. É isso aí. Então, meu nome é Michele, eu estou muito feliz de iniciar esse projeto. É um projeto que a gente tem já desde 2020 e agora ele está tomando forma e vai ser muito legal, eu acho. A ideia nossa é trazer informações relevantes aí para o meio de saúde, né, voltado à odontologia, ao esporte, à qualidade de vida, né, combater muitas desinformações que estão tendo aí no meio e sempre trazer convidados, né, para sempre melhorar o nosso posicionamento e trazer boas informações para o público. Hoje é o nosso primeiro capítulo, né? Vou dar uma introdução de como a gente se conheceu, das nossas formações, né? De como tudo isso aconteceu até a gente chegar aqui e estar fazendo esse primeiro episódio para vocês. Pode falar aí, Michele, como é que você me conheceu? Conta a história aí. Bom, eu sempre, na roda de amigos, eu sempre falo que eu agradeço ao MSN, lá para quem é 40 a mais, né, sabe do que eu tô falando, mas eu tenho muito a agradecer à periodontia, isso eu nunca te falei, Daniel. Não. A periodontia é a área da odontologia que trabalha na questão de saúde bucal, né, da parte de plástica gengival, que faz o controle da saúde bucal de fato. E essa foi a primeira especialidade do Daniel, ele vai falar um pouquinho mais de toda a formação dele, mas através da periodontia que a gente se conheceu. Eu não sou periodontista, mas foi através desse curso que a gente se conheceu, não é não, Daniel? Eu fiz a especialização em 2003, logo depois que eu me formei. Aí eu conheci o irmão dela na especialização. E assim, foi um negócio bem, bem doido, mas a gente tinha que apresentar um trabalho, uma breve história aí, a gente tinha que apresentar um trabalho e o Jackson sempre foi avesso à tecnologia, ele não tinha nada, na realidade, um male-male um e-mail na época. E aí ele me deu o contato dela, a gente combinou tal dia para entrar, eu entrei para passar os arquivos do trabalho para ele, passei no MSN dela, o MSN ficou largado lá, e um dia apareceu foto, que antes não tinha foto no MSN, aí apareceram as fotos, eu achei ela até bonitinha, eu falei, vou dar um jeitinho ali. E estamos aqui, casados há 16 anos, 2 filhos, e essa é a nossa história de como nós nos conhecemos, por isso que ela agradece a periodontia, porque se não fosse a periodontia a gente teria conhecido. Essa foi a minha primeira especialidade, né? E aí depois eu fiz a parte de dentística, que é voltada às restaurações, né, cerâmicas e a parte estética. Fiz depois a parte de implantodontia, fiz várias coisas. E olha que eu nunca fui de estudar, hein, gente? Nunca gostei muito na época de colégio de estudar. Eu sempre passava ali na régua, né? Tirava 8 porque precisava tirar. Precisava tirar 3, tirava 4, né? Então, assim, mas os assuntos foram me puxando, eu fui fazendo os cursos, fui me aperfeiçoando. Aí fiz especialização de implantodontia. E por último eu fiz odontologia de esporte, que eu quis agregar uma das minhas paixões, que sempre foi esporte, sempre fui atleta, junto com a odontologia. E surgiu essa especialidade, que é uma especialidade nova no Brasil, né? Ela surgiu em 2015, então ela é bem recente, tem poucos especialistas, se não me engano, esse ano são 43 especialistas no Brasil só de odontologia de esporte, né? Então agrega bastante coisa. E a minha vivência, né, como atleta traz muito benefício para eu poder focar os meus atendimentos com os outros atletas. Mas conta aí mais, Michele, que mais que você fez? Você também estuda bastante, bastante conhecimento, fez mestrado. Conta aí o quanto você já estudou, estuda nessa vida, que estuda muito mais que eu, viu, gente? Muito mais. Então, eu comecei a me especializar na área de ortodontia, né? Ortodontia e ortopedia facial. E durante muitos anos da minha vida eu estudei isso daí. E aí depois eu fui para a área de dor orofacial. Naquele momento de escolha de DTM, dor orofacial, vinha muitos pacientes para mim tratar dor com aparelho. E eu via que não tinha muito fundamento aquilo, então eu fui em busca de mais conhecimento e para tratar de forma adequada meus pacientes. Então, eu fiz mestrado em DTM e dor orofacial. E agora estou finalizando a minha pós-graduação em odontologia do sono, é onde a gente se encontra de novo profissionalmente, né, Daniel? É Porque verdade. a gente se completa, né? E num tratamento de um todo.
E esse entendimento do todo do paciente, quem trouxe essa base para mim foi a DTM, né, a dor orofacial, porque eu saí da caixinha do técnico na ortodontia e passei a enxergar meu paciente como um todo e, e traçar todo o planejamento dele como pessoa, não somente como dente, como boca. E aí, nisso, a gente se encontrou porque eu entendo que teve um momento da nossa vida ali profissional, né, Daniel? A gente trabalhava muito técnico, então o Daniel fazia uma coisa, eu fazia outra. Eu tinha meu pério para chamar de meu, porque é a base, eu nunca precisei fazer periodontia, e para mim é a base de todas as áreas na odontologia. Mas eu tenho um periodontista de plantão a todo momento, então ele me deu esse suporte em todas as áreas que eu atuo, mas a gente estava traçando caminhos diferentes. É verdade. E aí, de repente, na odontologia do esporte, eu entrei com alguns outros conceitos para o Daniel. A odontologia do esporte foi o que, né, juntou de novo a gente, assim, de parte de conhecimento, porque realmente o que ela falou, a gente estava muito focado, cada um na sua área, eu fazendo as habilitações, ela mexendo com a parte de ortodontia, e a odontologia do esporte, eu comecei a estudar mais a fundo, a gente viu que tinha muita relação, né, com apertamento, com sono, que o atleta que não dorme, ele não vai performar, né, ele aperta, ele sente dor, ele está treinando, ele contrai, e não só isso na parte de reabilitação, porque isso a gente já tem também na parte de reabilitação, né, de apertamento, de bruxismo, a gente reabilita paciente por causa disso, porque ele desgasta dente, porque ele sofre perdas dentárias, então a gente acaba englobando, mas antes a gente não tinha essa visão. E a odontologia do esporte veio acrescentar exatamente isso, a gente conseguiu unir os nossos conhecimentos para trazer um melhor tratamento para todos os nossos pacientes. A gente está numa visão hoje diferente, né, de como abordar, de como tratar, e é isso que a gente quer mostrar aqui nesse podcast, né, essa interação de todas as especialidades que a gente tem para trazer um melhor atendimento e trazer novas informações, informações verdadeiras, informações válidas, que a gente vê hoje muita coisa, né, em mídia que não tem embasamento científico, não tem estudos comprovando e que levam as outras pessoas a tomarem caminhos que a gente sabe que no final não vai dar certo, né? Então, isso veio realmente a juntar os nossos conhecimentos, né, Michele? Foi bem legal essa parte. Sim, tem uma área muito importante também, que é o fluxo digital, né? Que você pode falar mais do que eu a respeito disso, porque você gosta dessa área. Eu acho que foi um momento que você... Acho que teve um momento ali na nossa rotina clínica que você estava meio desgostoso, estava meio de mal com a Eu falo odontologia. que a odontologia digital foi assim o que me trouxe de volta para a odontologia, a ter prazer em ir lá atender, a fazer as coisas. Eu estava bem, né? Eu estava bem desgostoso, eu estava de saco cheio na realidade. Nossa, eu não aguentava mais ele em casa Tava de reclamando saco das cheio, cara. situações que aconteciam no consultório, que ele estava de saco cheio, que ele não queria mais trabalhar como dentista. Mas quando a gente foi apresentado para odontologia, para odontologia digital, eu percebi, na verdade, que o Daniel parece que nasceu para odontologia novamente, né? Foi um renascimento ali, porque como eu mexo com muita reabilitação e eu gosto das coisas muito certinhas, e eu ficava na dependência dos laboratórios, né, tanto por questão de tempo quanto de qualidade do serviço. E quando isso me estressava muito ali no meio, porque vinha as peças, eu colocava no paciente, às vezes não adaptava do jeito que eu queria, às vezes não vinha do formato que eu queria, aí tinha que mandar de volta, aí demorava mais tempo. E eu querendo, né, resolver logo aquilo, eu sou muito imediatista, às vezes isso é um problema meu, né? Tem partes que vai bem, que é bom ser imediatista, né? Mas tem partes que... E eu já sou o contrário. Por A isso que a minha gente equilibra área, bem. na verdade, já não é do imediatismo, né? Como o Daniel acelerado. A minha área já, as duas áreas, as três áreas que eu atuo, já é diferente, né? Porque a ortodontia é aquele tratamento longo
que a gente espera que o paciente também corresponda a esse tratamento, então não depende só de mim. São coisas que vão acontecer ao longo de 2 anos e meio, né? Na dor, por exemplo, a gente vê o paciente, a gente vai estruturando aquele autoconhecimento do paciente, então isso leva 4 meses, 6 meses de tratamento, e o Daniel já é muito acelerado, né? O Então, negócio é papum, cara. agora parece que a gente está se entendendo mais, fechando mais o nosso conhecimento, né? Conseguindo discutir melhor cada caso para poder fazer o tratamento bem individualizado dentro de cada paciente, porque existe aqueles pacientes que tomam muita medicação, que faz uso de produtos que não são adequados também, né, para higiene oral, para manter o corpo saudável também, e cada caso é um caso. É porque tem Então, muito mito, muita crença, que o pessoal às vezes acredita mais do que na própria ciência, né? E isso às vezes dificulta, né, o nosso tratamento, né? A paciente quer fazer o que ele escutou o fulaninho da Silva lá fazer, mas aquilo não tem embasamento científico nenhum, não tem respaldo, e pelo contrário, às vezes pode não, na maioria dos casos prejudica a saúde da pessoa, então a gente tem que ficar bem ligado com isso, né? E com a odontologia digital, né, eu comecei a realmente fazer os meus casos. Eu faço o desenho dos dentes, eu freso os dentes, eu coloco, eu vejo a boca do paciente no telão lá, né? É bem legal, né? é, E trouxe agilidade, que é aquele negócio que também me preocupava muito, me perturbava, né? Como eu falei, eu gosto de fazer um negócio rápido. Então, o digital me permitiu também fazer essas entregas, né, mais rápidas para os pacientes e com uma qualidade assim absurda de encaixe, de formato de dente, né, de qualidade de entrega. Então, é o que a Michelle falou mesmo. O digital foi um renascimento meu na odontologia. E é uma coisa que eu tenho o prazer de olhar, de estudar, de ficar mexendo, de ficar testando, né? Hoje eu estou testando as resinas de protetores bucais, imprimindo, e não deu certo, e tenta de novo, muda lá e faz. Michelle testa, Michelle é minha cobaia, tá, gente? Tudo que eu ponho na boca dos pacientes, eu testo nela. É tudo testando. Ontem a gente testou o protetor, ficamos lá no consultório até 8 e pouco da noite, mexe aqui, ajusta aqui, e imprime de novo, e faz desenho. Então, assim, é uma coisa que virou posso dizer um prazer, mas eu me divirto fazendo o negócio. e falando em testar, realmente, esses dias ele chegou há uns 15 dias atrás com um Byte, um dispositivo para eu treinar o CrossFit, porque eu sou crossfiteira, Aí a e, gente tem que e falar o que a gente aí faz, né? ele Chamando de atleta aqui. ele perguntou para mim, e aí, como é que foi? Usa isso daqui para ver qual é a eficiência. Como que você vai? Como que é o processo? Joga a mandíbula para frente, respira melhor. Enfim, como que é? Aí, às vezes, algumas vezes eu chego, ai, não Não deu gostei, certo. porque fica soltando da boca, porque isso. E assim, ele tem uma questãozinha que ele não aceita errar, né, É Daniel? meio tenso errar, cara. Eu não gosto, não. Porque eu faço pra acertar, né? Se dá errado, a gente fica chateado, óbvio. Mas eu vou lá e mudo o que ela fala, eu vou lá e tento mudar. Melhorou. Melhorou Melhorou. bastante, com Melhorou certeza. bastante. Então. Porque na verdade a gente tem que viver aquilo que o paciente também E vai vivenciar, né? exatamente. E é uma coisa nova, né? Isso da parte de que a gente está falando de odontologia, né, digital, odontologia do esporte, principalmente voltado para a odontologia do esporte, é uma coisa muito nova. Não tem muito estudo, não tem muita gente mexendo com isso, né? Como eu falei, são poucos especialistas e você imagina desse número de especialistas quantos que mexem nessa parte digital? É muito pouco. Então, são processos que ainda estão em estudo, a gente está desenvolvendo, né? A gente está melhorando o que tem, né? As resinas estão surgindo, né? Para você ter ideia, hoje só tem uma empresa que faz as resinas para protetores bucais. Então, é um negócio ainda muito, muito estreito que eu estou trazendo para os meus atletas, que eu estou trazendo para o meu meio, para poder melhorar e acelerar todo esse processo de divulgação desses novos materiais, né? Agora, voltando à parte do esporte, que a gente sempre fala de esporte e tal, a Michelle é atleta de CrossFit, treina quase todo dia esse bendito do CrossFit. Por isso que ela é minha cobaia. Eu testo as coisas nela porque eu sei que ela vai usar, que ela vai testar e ela leva o negócio no limite, né? Então é uma boa, vamos dizer assim, uma boa testadora
desses materiais, né? A parte também que ela gosta de ver do sono. Às vezes, quando ela não dorme bem, ela usa placa. Quando ela não usa placa, ela fica mal. E quem aguenta sou eu, né? Então, É, é, exatamente, é. Ainda bem que ele tocou nesse assunto de sono, que é uma área que me despertou muito, é, estudar mais sobre o sono, porque na nossa vivência a gente teve uma experiência meio ruim, né, Daniel, assim, relacionado ao nosso filho mais novo, que ele passou 4 anos sem dormir, basicamente. Né? era tenso. Então era muito tenso. Quando chegava de tardezinha, começo da noite, a gente já ficava com ansiedade de saber se a gente ia ter uma noite boa de sono. E isso nos afetou muito, Muito. muito A como gente chegava a casal, como ponto de família. revezar, né? De A gente, revezar os... a gente experimentou vários Tudo. momentos, né? Tudo, É, todas as consultorias, todas as formas, as indicações dos médicos, a gente fez tudo. Eu falei, não, não é possível. é. Um dia eu cheguei pro Daniel e falei assim, Daniel, a gente precisa aceitar. Algum momento da vida ele vai dormir e a gente vai viver a nossa vida normalmente. Então, nisso eu comecei a estudar sobre o sono E e detalhe, gente, ele tem 5 anos, então é agora que a gente tá começando a tem um viver. ano. Tem um ano que a gente tá vivendo noites tranquilas de sono. É porque se a gente não dorme, né, a gente não consegue, não tem cognição, a É gente não consegue importante. estudar, a gente não consegue raciocinar, não consegue muita coisa, né? E muita gente não tem nem ideia que a odontologia tem parte no sono. Quando a gente fala para alguns pacientes, tem gente que nem sabe disso, né? A gente consegue interferir no sono, a gente consegue melhorar o sono. A odontologia está muito focada com o sono, né? Hoje a gente sabe disso porque a Michelle faz o curso, né? Mas antes era uma coisa assim que a gente não tinha nem ideia, né? Não tinha nem Pelo menos eu não ideia. tinha, cara. Eu não tinha. Eu sabia que eu tinha que dormir, porque se eu não dormisse eu não ia funcionar direito. Mas o que as coisas, né, bucais, né, alterações bucais tinham relação com o sono, era zero. Na verdade, não é só as alterações bucais, a gente tem as obstruções nasais, a gente fala em fenótipo Hum, para desencadear eventos que vão atrapalhar o sono, né? Então, quando a gente estuda ali o sono, que a gente vê os estagiamentos do sono, né? A gente vê que grandes efeitos, grandes problemas, eventos que acontecem, ele superficializa o sono e isso ele não vai acarretar só problema bucal em si, mas ele vai acarretar problemas sistêmicos, né? A longo prazo. A gente vai ter ali alteração de pressão arterial, a gente vai ter alteração no metabolismo, aquelas pessoas que ganham muito peso ou de repente não conseguem perder o peso, que tem ali alteração hormonal, mas é, tudo isso, quando a gente vai ver a fundo, está muito relacionado ao sono que está sendo fragmentado. E por que ele está sendo fragmentado? O que a gente pode fazer, né, para poder melhorar esse sono? Então, assim, existem as terapias, como o CPAP, por exemplo, que é padrão ouro de tratamento para um caso de apneia, né? Tem pessoas que não sabem o que é apneia, né? O que é apneia, Daniel? a apneia é quando você para de respirar. Exatamente. E pensa bem você fazer 100, 200 E apneias sem durante o perceber sono, que você está sem dormindo. perceber. Uma coisa é eu prender Exatamente. a respiração aqui, ó, e ficar. Eu tô em apneia, mas eu tô consciente. Quando eu quiser voltar a respirar, eu volto. Você imagina você dormindo. O quanto de alteração que isso não provoca no seu organismo, né? Você acha que o atleta tendo uma apneia de sono várias vezes durante a noite, ele vai ter uma melhora de desempenho no dia seguinte, por exemplo? Ou o que ele treinou naquele dia, o corpo dele vai regenerar tudo aquilo quando ele está dormindo? Não vai. Então, ele vai ter uma deficiência de melhora, né, de desempenho. E muitas vezes ele nem sabe o porquê que ele está indo mal, né? Porque ele não dorme, porque tem apneia. Então, é isso que a gente quer trazer aqui nesse podcast. Todas essas coisas, né, todos esses assuntos, né, que hoje a gente tem esse conhecimento, a gente tem esse entendimento, para a gente poder difundir, mostrar para vocês o que pode ter essa alteração, o que é legal, o que não é, né? Um bate-papo descontraído que a gente está fazendo aqui. A gente vai trazer convidados também para poder falar, né, Michele, sobre isso junto com a gente, para poder trazer informações, né, cada vez mais importantes para quem estiver acompanhando a gente no podcast, né? Sim, eu vou só acrescentar
uma coisa que é importante a gente falar, a gente está falando sobre adulto, né? Mas quando a gente pensa na questão do sono, a gente pensa na Na criança criança também, também. né? Que a criança, ela precisa também dormir bem. Ela precisa ter mais horas de sono. Ela precisa que esse sono seja reparador. Por quê? Porque ela precisa crescer, ela precisa estudar, ela precisa se desenvolver, é um ser em desenvolvimento. Então, a gente preocupa desde pequeno, e tem crianças que têm apneia. Isso não é uma doença de adulto, né? Então, a gente tem ali vários problemas esqueléticos ali, né? Às vezes, o céu da boca é mais estreito, às vezes essa criança tem alguma obstrução nasal, que ela não respira direito, então ela não dorme direito. E aí, será se o comportamento dessa criança na escola é porque ela é hiperativa, ela foi diagnosticada como hiperatividade, ou ela é uma criança que não dorme bem à noite? E aí fica o estressado, comportamento da dele criança é alterado, né? completamente diferente, porque nós vamos ficar cansado, prostrado, sonolência, tudo isso durante o dia, quando a gente não tem uma noite reparadora de sono. A criança já é diferente, ela vai ter uma hiperatividade, a criança vai ter agressividade, ela vai ter comportamentos bem distintos do que um adulto. Então, às vezes, o que eu vejo na minha prática clínica é a superestimulação com celular, Isso é um problema atual, a né, gente? Isso é higiene difícil. a higiene do sono que não está sendo feita adequadamente, falta de orientação para esses pais, né? Porque é fácil a gente taxar a criança como hiperativa, como uma criança difícil, como uma criança que não consegue entender, tem dificuldade no aprendizado, mas o que está por trás disso, né? Muitas vezes ela não Então, dorme, né? Não dorme, a alimentação também ruim. Isso tudo influencia, né? Não só na saúde bucal, porque criança gosta de açúcar, né? E açúcar também é estimulante. Então você vê a relação que isso causa, né? Açúcar, todo mundo sabe, causa cárie se não for higienizada da forma correta, hiperatividade e não dorme. Então, são várias na coisas, né, verdade, o relacionadas, açúcar, né? ele faz em excesso, ele vai fazer uma inflamação Sim. generalizada, né? E inflamação cerebral também, né? Enfim, então, assim, eu queria só acrescentar isso, porque às vezes a gente foca só no adulto, a gente tem que focar na criança também. E a Até minha porque existem crianças junção. atletas, viu, gente? Exatamente. E aí, a minha junção nessas áreas de atuação, eu me preocupo não só com o adulto ali, apneico, né, que eu tenho realmente que dar condição para ele. Às vezes, por exemplo, ele não se adapta num CPAP, eu posso fazer um aparelho intraoral para ele melhorar. Às vezes, eu posso fazer terapia combinada, né? Agora, uma criança, ela, como esses problemas respiratórios são doenças progressivas, então eu preciso ajustar a base, eu preciso trabalhar na prevenção. Então é um assunto que a gente sempre fala, nós não atuamos na doença, a gente atua na prevenção. A gente não quer que o nosso paciente tenha essas coisas. A gente vai Vai tratar isso? Vai. tratar, vai tratar. Mas a nossa ideia é não deixar chegar Prevenir, a isso, né? É a exatamente. prevenção. E isso é um foco nosso no nosso dia a dia Sim. clínico, né? E até uma coisa que me veio à cabeça aqui também é que porque é uma coisa assim que a gente vai trazer um pouco do nosso dia a dia clínico aqui também, Sim. né? Por quê? Porque existe vários questionamentos que o paciente faz e que não é a dúvida só dele, é a dúvida De vários. de muitas pessoas, né? Então, por exemplo, eu fiz um atendimento essa semana, eu fiquei tão feliz a postura dessa paciente, como ela me contou, que foi assim, ela está num tratamento de DTM, um tratamento de dor, né? E ela tá ali há uns 2 meses tratando comigo, e ela foi no neurologista porque ela tá com dor de cabeça. Então a cefaleia não é o dentista que trata, é o neurologista que trata. E quando ela chegou na consulta, o médico, ela falou assim: olha, eu tô sentindo isso. Ela tava com formigamento também. Tô sentindo isso.
E tô fazendo um tratamento com bruxismo, controle de bruxismo, tô em tratamento. E aí esse médico nem deu ouvido para ela. Ele simplesmente passou uma medicação para ela e ela falou assim: mas o que que esse remédio vai fazer, né, no meu corpo? Não, esse remédio vai melhorar essas questões aí. E aí ela falou assim: ah, tá bom. Vai melhorar meu sono? Também, o que que ele faz? Não, vai melhorar um pouquinho. E aí ela foi para casa, então assim, ela tentou questionar, tentou entender o que que era o tratamento, qual que era o comportamento daquela medicação no corpo dela, e ele não falou, ele simplesmente passou, tá aqui os exames, você vai fazer esses exames, depois a gente conversa. E aí, quando ela chegou em casa, ela começou a tomar essa medicação e essa medicação deu um efeito colateral absurdo que ela não conseguia dirigir e ela tinha que ir trabalhar. E aí, a gente pensa assim, como que não houve essa orientação? Então, a preocupação dela era em saber como que ia agir aquela medicação no corpo dela, para que servia aquela medicação. Enfim, eu fiquei feliz, por quê? Porque no meu tratamento de DTM, por exemplo, eu vou ensinar esse paciente a se autoconhecer, a se auto-questionar. O que está me levando a eu ter essa condição? O que eu vou fazer para eu melhorar? É Então, importante ele entender isso para ele ter a resposta do tratamento e ele mesmo vai se condicionando, né? A exatamente. isso, E né? aí, quando eu recebo um paciente questionador, eu não enxergo ele como um paciente que está me questionando para me testar o meu conhecimento. Jamais. Eu entendo que o que eu não sei, eu vou buscar conhecimento para poder sanar as dúvidas dele. E eu quero mesmo instigar que ele seja assim mesmo. Porque é importante, o corpo é dele. Não, isso também traz, né, muita coisa, muita informação para a gente, né? Para a gente poder Muita. melhorar, inclusive, o atendimento, né? Tomar, às vezes, outras alternativas fora do que o padrão, né, de atendimento pede, né? Faz a gente também melhorar como profissional. Porque você falou, muita coisa que a gente recebe um questionamento que, às vezes, a gente não sabe a resposta. E isso faz com que a gente vá lá e busque, né, o conhecimento. Hoje está tão fácil a gente, né, buscar conhecimento bom, porque o ruim também é fácil, né? Mas, né, essa parte, né, de internet, de inteligência artificial, a gente vai falar bastante sobre isso também no podcast, traz esse conhecimento, né, para a gente, assim, de uma forma, se você souber questionar, até que imediata, para a gente poder melhorar, né, nosso atendimento. Então, são fatores importantes que vem trazendo para a gente melhorar tudo isso Isso. como dentista e o atendimento do paciente em si, né? Fazer ele melhorar, porque ele está lá para isso, para melhorar. Exatamente. E assim, uma coisa que eu brinco lá na clínica, porque nós temos vários colaboradores, né? Cada um numa Na sua área, área, na sua área de atuação. E aí, quando vem um colaborador conversar com a gente e fala assim: ah, Michele, eu vi aí, você viu aonde? isso é verdade, é sempre Qual é assim. o artigo? Onde você pegou essa Onde você pegou informação? essa informação? Porque Porque hoje, se você me apresentar esse resultado, ok, vamos trocar. Senão, a gente vai continuar jogando dessa forma, a gente não vai mudar é isso a aí. nossa estratégia. E a gente sempre faz esses questionamentos para quê? Para que os colaboradores também sintam o peso de fazer o correto, que precisa, tem que trabalhar com excelência. Tem que fazer certo. Já tem que ter isso em mente. O restante, a gente vai se ajustando, né? A gente vai ali alinhando as expectativas e é muito legal lá na clínica também que a gente dá essa abertura para os Dá, nossos a gente dá essa colaboradores, liberdade. para vir falar, para Para trazer novas trazer coisas, trazer ideias. ideias, novos produtos, novos conhecimentos. Ninguém é dono da verdade. Então, a gente, né, sempre está aberto, né, a tudo isso e trazer também essas informações, testar essas coisas. E é isso aí. Treinou bastante hoje? Treinei um Usou o pouquinho. protetor? Hoje não. Aí, ó, tá Hoje vendo? não, doutor. Eu escuto isso. E é isso aí, gente. Hoje eu acho que a gente está finalizando aqui o nosso primeiro episódio, né? Muita coisa tem por vir. Eu acho que vai ser bem interessante, né, os próximos capítulos, né, do nosso podcast, sempre com informações relevantes, informações embasadas em ciência,
assuntos às vezes divertidos. Então, continue acompanhando a gente, que a gente vai trazer bastante informação válida e bacana, né? Essa discussão. Eu acho que é o início de um novo projeto e a gente vai abraçar com muito carinho, porque como tudo que a gente faz, a gente sempre procura excelência, fazer com foco, com determinação, e esse é mais um que a gente vai entregar todo o nosso conhecimento, toda a nossa energia. É isso aí. É isso aí, eu também estou muito feliz por iniciar esse projeto, né? Eu tenho um versículo muito vivo na minha cabeça a todo momento, em que ele fala que tudo tem seu tempo. Tá lá em Eclesiastes 3:4. E ele fala que tudo tem o seu tempo determinado embaixo do céu. E todo o propósito que a gente sempre respeitou, né, Daniel? Sempre. Esse tempo, né? É. Então, a gente tinha essa ideia já desde 2020, mas que a gente tentou várias formas e a gente não não era o conseguiu. momento. Não era o momento. Não era o momento. E agora eu senti uma paz tão grande Eu nem me preparei de fato para isso, né? Gente, a gente não preparou nada. Ela Mas veio com um papel aqui, ó. Daniel, hoje de manhã ela me deu isso aqui. É isso aqui que a gente vai seguir. Falei, tá bom, vamos a seguir. gente acabou não seguindo E nada. não seguimos nada. A verdade é real é essa. Porcaria nenhuma de seguir nada, a gente foi falando aqui. E é assim que vai ser, eu acho que é assim que é o legal da história. A gente foi contando a história, foi falando das coisas. E a gente vai seguir nessa linha que a gente é assim. A gente não é... Eu não gosto de ser viseirinha, Michele também não. Então a gente procura fazer o que vem do nosso coração, da nossa mente naquele momento, né? Sempre com propósito, sempre com boas intenções. E seguir reto. É isso aí. Exatamente. E essa paz eu senti, mas assim, o frio na barriga acontece, né? Pelo primeiro evento, tudo que é primeiro dá um friozinho na barriga. Mas assim, uma paz de espírito, sabe? De que vai dar certo, né? E que é o pontapé inicial. Só da gente estar aqui, nós dois, já tava dando certo já. Eu ia estar no consultório trabalhando, Verdade. eu tô aqui batendo papo com minha esposa, tá bom demais. Tomando uma aguinha Pois é. gostosa, tá tudo certo. É isso aí. Então, muito obrigada e esperem os próximos episódios, que vai ser muito legal. É isso aí, vamos trazer novos assuntos. Hoje foi uma apresentação, próximo episódio a gente vai já vir com assuntos, né, voltado à odontologia, Mais voltado a delineado. bem-estar, né, mais focado. E a gente vai se falando, espero que vocês gostem, que vocês acompanhem. Estamos aí. E acompanhe nas redes sociais, Redes sociais né? tem Nas também. redes Nas redes sociais. sociais a gente mostra o nosso dia a dia clínico. Eu posto as coisas que eu faço, a página de odontologia digital, odontologia de esporte. Enfim, o meu dia a dia eu apareço lá, eu ponho. A gente vai colocar depois ali para vocês seguirem tudo direitinho. Mas aí fala, qual que é o seu @? @Dr. Daniel Fim. É o meu pessoal. E tem o das clínicas, que é o @DMFim Odontologia e @Fimais Odontologia. E o meu é Michele GM Fim. Isso aí. Valeu, gente. Tchau, Até o tchau. próximo.